Quando você pensa em dança, o que vem à cabeça imediatamente? O que é dança para você? Você costuma dançar? Que tipo de dança? Que danças são comuns aí onde você mora? Você já parou para pensar em como a dança pode transformar vidas? E a literatura? Você já reparou como a dança está presente em muitas histórias literárias? Bom, já deu para perceber do que vamos tratar na aula de hoje, né? Dança e literatura serão os nossos temas, como formas de arte que se entrelaçam e nos mostram como essas linguagens das palavras e dos movimentos nos permitem expressar, comunicar e viver. Mais que isso, nos permitem ser. Fiquem atentos ao vídeo da aula e não deixem de tomar notas. Enquanto assistem, pensem nas seguintes questões. Olha, qual a diferença entre as palavras sinestesia com C e sinestesia com S? Como essas duas palavras se relacionam na literatura? Música, a síncopa, a coreografia, os salões, os palcos cariocas e o enlaçamento de linguagens. A dança na literatura é o assunto de hoje em Cidade de Leitores. A arte da dança é parte indissociável da vida cultural de qualquer cidade, como sonho, diversão ou instrumento para enfrentar a realidade. No Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, 60 jovens moradores da comunidade, enfrentando diariamente a violência das gangues do tráfico, compartilharam fantasias típicas de adolescentes, participando do Corpo de Dança da Maré. Sob a coordenação do coreógrafo Ivaldo Bertazzo, o grupo montou 3 espetáculos. O último, Dança das Marés, foi acompanhado de perto pelo casal de cineastas Helena Solberg e David Maia. O resultado é o documentário A Alma da Gente, que vamos abordar no programa de hoje em entrevista com o diretor. Minha mãe falou pra mim ver o negócio de dançar. Eu falei, não, é de rebolar, de usar roupa apertadinha. Se não é comigo não, ela falou, vai lá. Eu peguei e fui na reunião que teve para entrar os novos. Aí depois dessa reunião, aí foi o primeiro dia, eu gostei. Fui o segundo, aí eu tava pensando em só um mês para ganhar dinheiro. E ir embora, quando acabasse o dinheiro eu ia embora. Aí eu tava juntando, aí juntei. Aí eu vou juntar mais outro mês. Aí fui juntando e depois comecei a gostar. O romantismo, a Belle Époque, reúne a sua pesquisa de mestrado, não é? Qual é a proposta exatamente aqui? Estava fazendo mestrado na Unirio e, na verdade, descobrimos que não havia muita documentação sobre a dança, que não fosse a dança do balé, do teatro municipal, a dança clássica, né? Então, eu queria falar sobre dança, porque eu sempre fui bailarina, sempre dancei com o grupo Atores Bailarinos da Regina Miranda, por mais de 30 anos. E aí eu tinha uma professora, Flora Sequinde. Eu tinha feito um projeto para a Rio Arte sobre o enlaçamento dos pares, a aproximação e o enlaçamento dos pares. E não tinha dado em nada. E eu mostrei esse projeto para essa professora e ela falou assim, poxa, por que você não faz então
o seu mestrado em cima disso. E, na verdade, ela me deu o caminho das pedras. Ela falou assim, eu falei, mas não tem material, como é que eu vou achar sobre referências sobre essas danças? Onde é que eu vou achar isso? Ela, na literatura. E realmente descobri na literatura brasileira desse período muita informação. Agora, quanto ao enlaçamento da dança com a literatura, em que aspectos ele pode aparecer dentro de um texto literário, no tema, assim, na construção de personagens, na própria narrativa? Tem um ponto em comum que eu considero bem importante entre dança e literatura, que é a sinestesia. Sinestesia com S, sinestesia com C. Sinestesia com C é a sensação do movimento que passa para nós, espectadores. A sinestesia com S é o que o texto nos passa de sensação, de olfato, de paladar, de tudo. Então, essas sensações se transformam em movimento na nossa imaginação, pela literatura, e na dança, pela imaginação do movimento. Nesse caso desse livro, eu peguei a sinestesia com C da literatura. O que a literatura me traz de movimento e de aspectos coreográficos, como, por exemplo, o ritmo da valsa. Tem o poema A Valsa. Casimiro de Abreu. Sim. E que o narrador do poema está no centro do salão, como se ele estivesse vendo a amada dançar a valsa com outro em volta dele. Então, todo o ritmo do poema é o ritmo da valsa, né? Tem outras estruturas também coreográficas que aparecem nos textos, né? Por exemplo, o Martins Pena, ele escreve uma coreografia burlesca, ele escreve as ações, os caminhos que as pessoas fazem na cena. Então, a gente tem no texto a proposta coreográfica e tem na construção de personagens também. Na postura, no gesto, na maneira como se coloca, na maneira como anda, como olha, como fala, no que quer, como é que se comporta na dança da quadrilha ou na dança da valsa, no salão. Isso. Você dá um exemplo aqui do Lago dos Cisnes, de Tchaikovsky. Por que você buscou esse exemplo, que é logo no início do livro, antes de entrar para a literatura brasileira? Porque é um marco, né, do romantismo, né, na dança, né? É uma história linda. E esse cisne, né, que é tão etéreo, né, que é tão fantástico, fantasioso, ele cai na Belle Époque, ele cai na terra. É como se fosse o romantismo se transformando no modernismo, né? O romantismo que vai ao chão, que cai. E aí a gente tem a dança do salão, a dança do pé no chão, a dança das mulheres, da cabrita. Marina, o que a dança tem que encanta tanto a gente, hein? E ela é tão prazerosa, tanto para quem dança, quanto para quem assiste. É a sinestesia. Quando a gente lê um livro, quando a gente lê uma história, a gente vai criando as imagens, né, dessa história, as sensações dos personagens. Quando a gente vê uma dança, a gente percebe pelo movimento o que está sendo sentido por quem está dançando. Então, a gente dança também. É uma comunhão. Muito bem. A transformação através da dança é o tema do documentário A Alma da Gente, que apresenta depoimentos ingênuos sobre a passagem da infância para a adolescência, mas também contundentes sobre o cotidiano de risco social. Filmado em 2 tempos, com intervalo de 10 anos, o documentário mostra os ensaios do último espetáculo do Corpo de Dança da Maré e os diferentes destinos dos jovens personagens. Em 2002, um grupo de 66 jovens do Complexo da Maré integrava o Corpo de Dança da Maré, projeto conduzido pelo coreógrafo e educador Ivaldo Bertazzo. O processo de ensaio, dificuldades e expectativas dos adolescentes durante a montagem do espetáculo Dança das Marés foi registrado por Helena Solberg e David Maia. 10 anos depois, os cineastas voltaram à comunidade para entrevistar alguns dos ex-integrantes do grupo de dança.
As duas fases da história desses personagens e a influência da dança em suas vidas estão registrados no documentário A Alma da Gente. Meu dia a dia é que vou para a escola, vou da escola, reforço, do reforço para a dança, durmo, acordo para a escola, da escola para o reforço, do reforço para a dança, durmo, acordo. Vida chata. Demais. David, o que levou você e Helena Solberg a quererem fazer um filme sobre esse projeto social desenvolvido pelo educador e coreógrafo Ivaldo Bertazzo com jovens do Complexo da Maré? Pois é, na verdade nós tinha um casal de amigos nossos que convidaram, dizendo que a gente podia ir ver um ensaio do grupo. Naquele mesmo momento, entramos na sala de ensaio, vimos aquelas crianças e ficamos muito impactados pela beleza delas, né? Pela disciplina, dedicação, gana que elas tinham. E ficamos pensando, pô, ninguém está registrando isso, não tem ninguém filmando, fazendo nada. Acho que só passou uma semana e resolvemos voltar. E essa vez eu trouxe comigo uma câmera que eu tinha. Quando é que vocês resolveram que o filme teria esse formato definitivo, né, da primeira parte, os ensaios do espetáculo, a Dança da Maré, e uma segunda parte, que seria os depoimentos deles e todo o que aconteceu com a vida deles 10 anos depois? Olha, esse formato só aconteceu quase 10 anos depois. Nós filmamos mais ou menos 50 horas de material. Aí tudo aquilo foi para a gaveta. Gosto daqui, eu gosto das pessoas daqui, entendeu? Mas assim, eu pretendo sair daqui o mais breve possível. E eu acho que uns 5 anos depois, nós sempre ficamos com sabendo que naquela gaveta havia todo aquele material. Tesouro, hein? É, uma riqueza. Tem 10 anos, né, do último espetáculo e de lá para cá uma infinidade de coisas aconteceram. Eu já não quero mais ser fisioterapeuta, estou me formando em Direito e pretendo me especializar na área ambiental. Saí do Complexo da Maré. Aí começamos a saber sobre as crianças. Fizemos um pré-reencontro, entendeu? Na casa de um deles e vimos mais ou menos o que estava rolando nas vidas deles. Aí nós pensamos que, de repente, o destino estava nos dando uma oportunidade especial. E aí que começamos a pensar nessa ideia de ter os dois tempos. E é isso, trabalho, estudo. Agora não estou estudando, mas pretendo voltar a estudar e a vida que segue. Se um dia eu tiver a oportunidade de dançar de novo, para mim vai ser muito bom, porque eu acho que eu nasci para isso. Nos depoimentos todos, a gente percebe muito claro o contraste entre a situação de risco que aquelas crianças estão vivendo, os adolescentes estão vivendo, né? Em contato com a violência da guerra do tráfico numa comunidade que ainda não tinha sido pacificada e o momento em que eles entram no mundo da dança. Qual você acha, o depoimento, a passagem do filme que é mais exemplar desses dois universos que eles vivem naquele momento? Eu acho que bem no começo, quando você vê eles todos entrando no ônibus e começa a ouvir cada um falando justamente isso, que quando a gente entra naquele ônibus, ele leva para um outro universo, um outro mundo, onde as coisas são totalmente diferentes, né? E onde eles têm o espaço mesmo e calmo para poder criar alguma coisa de qualidade. Quando eu saio daqui, eu entro naquele ônibus e eu estou indo para outro mundo. Outro mundo totalmente diferente desse, entendeu? É outro espaço, outra emoção.
David, durante todo o documentário, há cenas em que esses adolescentes dançam nas vielas e nos becos do Complexo da Maré. O que vocês queriam dizer com isso? Qual era a intenção e o efeito que vocês queriam alcançar? Na verdade, para mostrar a quanto o desejo de se afirmar como dançarinos, como artistas, tinha penetrado na vida deles. Lá dentro é muito bom, você fica intertido na dança, como se a dança fosse tudo, o mundo, o universo estivesse lá dentro. Tipo que te... No próximo bloco... Machado de Assis, né, eu tive a ousadia de falar dele, mas é porque ele é muito dançante. E ainda... Porque eu acho que o filme, ele não é sobre, especificamente, dança. Voltamos com o programa Cidade de Leitores. Nosso assunto hoje é a dança. Nossa convidada é Marina Martins, autora do livro Dança ao Pé da Letra, do romantismo à Belle Époque carioca. Marina, você divide esse trabalho, esse livro, em 3 partes. Dança ao Pé da Letra, De Rosto Colado e Requebros e Salamaleques. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, em linhas gerais, de cada uma dessas partes, para a gente ter uma noção do todo. A primeira parte, Dança ao Pé da Letra, é como que os autores se utilizam de elementos coreográficos para dar ritmo e localizar suas histórias, né, e seus personagens. A segunda parte, de Rosto Colado, como uma evolução da quadrilha até chegar no machixe, que aí a gente cai nos Requebros e Salamaleques da terceira parte, que é o teatro de revista. Então, aqui há uma aproximação, né, da quadrilha, que aí a dança é mais afastada, aí aproxima com a polca, e aproxima mais com a valsa, e a valsa dá a vertigem, a valsa dá o êxtase, né? Então, as personagens entram em delírio com a valsa. E o machixe, então, cola completamente, né? O machixe é aquela dança parafuso, né? Aquela dança entrelaçada. Os corpos se entrelaçam, né? De forma, assim, bem sensual. E no teatro de revista, o machixe é forte. Cai pesado. Agora, antes disso, você analisa aqui o magistral romance de Machado de Assis, Esaú e Jacó, né? À luz do movimento pendular que figura em alguns aspectos do romance. Esse movimento de vai e vem, por exemplo, da monarquia, a passagem da monarquia à república já é um movimento, né, de vai e vem. Que outros aspectos ele aparece? Aparece no amor da Flora por Pedro e Paulo, né? Os 2 irmãos, eles são opostos, né? A história toda é que um é monarquista, o outro é republicano. A Flora, a jovem, se apaixona pelos 2, por aspectos diferentes de cada um. E o Machado de Assis, né, eu tive a ousadia de falar dele, mas é porque ele é muito dançante. É um conto bem que você falou de Machado de Assis, porque são ótimas as passagens que você analisa esses textos, que não é só Esaú e Jacó, né, que ocupa uma boa parte tem do o Pestana, livro. o autor das polcas, que enlouquece porque queria ser um Chopin. Conto. Então, o Machado, ele gosta desse movimento pendular, dessa triangulação. Agora, tem um romance que você analisa aqui, que é formidável, pouca gente conhece. Eu nunca tinha lido, só tinha, né, ouvido falar mesmo, tinha lido referências, que é A Família Agulha, do né, Luiz Guimarães Júnior. Que tem essa figura fantástica, que é a Eufrásia Sistema, que morre de dançar. A Família Agulha é um texto engraçadíssimo, cheio de caricaturas geniais. É uma sátira assim, incrível, ácida, sobre a sociedade da época. E Eufrasinha tinha um pé 47, ela era toda desengonçada, só que ela amava dançar. E ela
não podia, ela era proibida de dançar, porque tinha um corpo que é descrito de uma maneira que eu não sei nem reproduzir. A coluna não aguentava, não posso. É uma coisa reta, a cabecinha lá em cima, um pé enorme. E aí a cena, né? Ela quer, ela acha que pode, ela tem tanto desejo e ela contrata um professor. E o que acontece é que realmente o corpo dela não aguenta e ela vai se desfazendo, né? Ela vai se desmanchando, né? Até que morre de dançar. Seria trágico se não fosse cômico, mas as passagens que você cita aqui... Toda a estrutura da cena é muito coreografada pelo autor também, porque quando ela começa a tropeçar, a cair, as vizinhas ficam horrorizadas. Nossa, ela vai morrer. Então, todas têm uma reação, se colocam de uma maneira especial, né? Então, elas armam uma cena coreográfica em torno daquela tragicomédia que é o desmanche de Eufrasinha. Olha só, ritmos e movimentos para formar cidadãos dançantes. A definição da identidade através do corpo é uma preocupação constante no trabalho do educador e coreógrafo Ivaldo Bertazzo, coordenador do Corpo de Dança da Maré. É o que vamos conferir agora na segunda parte da entrevista com David Maier, diretor do documentário A Alma da Gente. Os cineastas Helena Solberg e David Maier têm uma longa história de realização de documentários e longas-metragens no Brasil e no exterior. Entre eles estão Carmen Miranda, Bananas is My Business, Vida de Menina e Palavra Encantada, dirigidos por Helena, com produção e montagem de David. Em 2013, a dupla lança A Alma da Gente, documentário que tem como epicentro o trabalho social conduzido pelo coreógrafo Ivaldo Bertazzo, com um grupo de adolescentes da favela da Maré. Os reflexos desse trabalho podem ser observados no filme dirigido por Helena e David, que foi lançado 11 anos depois do início das filmagens. O pessoal de lá de fora, eles olham a Maré com outra visão, por causa que sempre quando a Maré sai no jornal, a maioria das vezes sai quando tem guerra, assim, entre duas facções. Quando sai atividade cultural, assim, a gente, Corpo de Dança da Maré no jornal, ele não percebe que a Maré também está em visão boa. David, você divide a direção do filme com Helena Solberg. Vocês são casados, não é isso? Como é que funciona essa parceria? Como vocês escolhem os projetos, desenvolvem, quem vai fazer isso, aquilo? Isso só Deus sabe, entendeu? Nós temos 30 anos juntos. Tínhamos uma produtora nos Estados Unidos, temos aqui no Brasil. Fizemos vários projetos juntos, às vezes não. Às vezes co-dirigindo, às vezes eu produzo e ela dirige. E eu acho que o segredo é que a gente não questiona muito, entendeu? Vai para frente. Voltando ao filme A Alma da Gente, ao documentário, aliás, A Alma da Gente foi escolhido esse título, né, num depoimento também. Os jovens estão pintando painéis que vão funcionar como um ambiente, né, do teatro, não é isso? Isso. E aí, um depoimento, uma jovem fala sobre a alma da gente. Como é que foi essa escolha? Por que você achou essa expressão importante para dar título ao documentário? Porque eu acho que o filme, ele não é sobre, especificamente, dança, nem sobre crianças de uma comunidade carente. Ele é, na verdade, eu acho, sobre a universalidade dos nossos sonhos e desejos. Pintar, desenhar, não sabia. Aí ele chegou para mim e falou assim, você sente, sim, faça o que você imagina, assim, na sua alma, você faz o que vier na sua imaginação. Aí quando no primeiro dia a gente foi assim mais ou menos, no segundo dia a gente viu uma coisa, eu falei, caramba, eu não sabia, cheguei aqui, eu não sabia de nada. Quando eu vi tudo pintado, telão, tudo, eu falei, caramba, como é que pode? A alma da gente mesmo. Nos depoimentos, David, os adolescentes reclamam muito do Ivaldo Bertazzo.
e reclamam que ele é muito exigente, que ele quer que eles acertem imediatamente, que ele é estressado, tudo isso. Isso era mesmo muito, era uma queixa constante deles, porque vocês deram mais ênfase a isso? Eu acho que era sim e não. Eu acho que tem uma relação de amor e ódio aí, porque ele é muito exigente, né? Porque ele não quer saber dos seus problemas ou frustrações e ele quer que você, estando na sala de ensaio, trabalha. E ele tem razão, entendeu? Porque é só assim que alguém vai conseguir aquele nível de qualidade artística. O clima fica chato, a gente sai fica chato, porque ele começa a ficar estressado com a gente, aí... Mas já dura, né? A gente vai levando. Nosso diretor fazer o quê? Vamos despedir ele, né? Eu sou muito careca, muito estressado. Sou coreógrafo, sou Ivaldo Bertazzo. Os alunos me estressam quando erram o passo. Então, eu acho que eles todos têm maior respeito e amor por Ivaldo. É só ver que 10 anos depois, nos depoimentos, tem um dos dançarinos, né, quer dizer, dos jovens que participam do projeto, que está fazendo um filme, 5 vezes Favela, Sim. E que ele dá um depoimento lindo, dizendo que o Ivaldo Bertazzo os preparou, não para a dança, mas para a vida, para a cidadania, para ser o que eles quiserem, não é isso? Exatamente isso. Eu comecei a gostar, pensar em cinema, assim, sem nem saber, por causa da dança, assim. Eu gostava muito da coisa que acontecia na coxia, assim. Eu via o cara do som, eu trocava muita ideia com os caras do som lá. E quando rolou o lance lá de talvez virar DVD, eu fiquei, caraca, olha só que maneiro, um monte de câmera ao mesmo tempo. É um movimento que o Ivaldo fez de não só pensar em tirar o dançarino, mas de tirar um cidadão, um médico, um cineasta, um músico. David, qual é o momento do filme que focaliza bem o Ivaldo Bertazzo, que você acha que mostra bem o trabalho dele com essas crianças? Qual é a ideia que ele tem de educação e de coreografia, de tudo, enfim? Eu adoro aquele momento que ele está com o grupo todo, a música tem uma música um ritmo bem forte, e ele interrompe um pouco e diz para não, naquele momento, não ficar pensando 100% no passo preciso, mas de brincar, de fazer de dentro, em vez de intelectualizar o processo. Ele diz, a razão vem depois, né? Então, o que eu queria? Não é o acerto do passo, é a energia. Olhar para lá, mudar o ritmo. Lógico que daqui a um mês você vai fazer melhor. E passaremos pelo racional. O que é perigoso é começar cerebral, começa mais brincando mesmo, mas brincar com energia mesmo, com força. Olha para lá, vamos. No próximo bloco... A coreografia no Teatro Martins Pena, ele é um coreógrafo, né? Ele já dá o roteiro coreográfico da cena. Este é o programa Cidade de Leitores, falando hoje da dança na literatura. Nossa convidada é a bailarina, coreógrafa, dramaturga e pesquisadora Marina Martins. Marina, nesse seu livro, Dança ao Pé da Letra, do romantismo à Belle Époque, você analisa bem a participação da quadrilha, né, e da valsa, cada uma a seu tempo, né, no tempo e no espaço. O que você acha importante destacar desse estudo?
No romance Diva, de José de Alencar, a gente tem uma personagem, a Emília, que ela tem uma dupla personalidade, no sentido de que no salão ela se comporta de uma determinada maneira e no campo ela se comporta de outra maneira. No salão ela é recatada, ela segue todas as regras da quadrilha, a quadrilha tem muitas regras. Como o salão é um lugar dos encontros, dos namoros e dos casamentos, ela avalia muito os homens nessa maneira como eles dançam a quadrilha. Se eles tentam, um homem que dança sem luvas, não pode. E ela no campo... Ela não. rejeita imediatamente. Ela é assim, aquela que... As regras sociais as ali... regras sociais da quadrilha. Preponderantes. Então, mas só que no campo ela é uma sensual louca que se atira sobre o rapaz que ela enlouquece com essa dupla personalidade. Outro romance que eu acho lindo de falar e que é uma valsa linda, que é a Valsa dos Casados, que é o romance Senhora, também do José de Alencar. Ali a história é outra, ali é a valsa, eles são casados, só que ela não acredita no amor dele. Mas no salão ele pega ela para dançar e eles dançam a valsa no salão e ela vai entrando em êxtase, ela entra na vertigem e descobre que sim, E se entrega esse amor. Esse amor em pleno salão. Eu quero mais. Então, Eu quero que você fale de mais exemplos, que é tão boa. A quadrilha é muito encantador, né? A quadrilha está presente sim, na literatura tem na Moreninha, universal, né? A história na Moreninha. do Joaquim Manuel de Macedo, a história da Moreninha na quadrilha, aquele salão, né? A quadrilha ela é engraçada porque troca os pares, né? Tem toda uma... A quadrilha vem da França, né? Das danças da França e as regras, elas são muito comedidas para segurar os jovens, né, nos seus arroubos. A quadrilha serve com as suas regras para a paquera, né, para dar aquela olhadinha e tal, roça o vestido. Então, são nas sutilezas da época, né, tão bonito. A dança está aí, então, que é para caracterizar personagens e as relações sociais. Marina, José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo, Arthur Azevedo são alguns dos autores citados no livro. O teatro foi, antes do rádio, um grande difusor das novidades musicais? Foi sim. O teatro de José de Alencar e do Macedo é um teatro que não é um teatro, não é como o teatro de revista do Arthur Azevedo. É o teatro que ele tem duas peças, né? O Luxo e Vaidade, por exemplo, é uma peça que passa dentro de um salão de dança. Então, a dança está ali para designar personagens e as tramas entre eles. O teatro de revista, não. O teatro de revista era a televisão da época. Divulgava os ritmos que iam tocar no carnaval, que iam depois, mais tarde, para o rádio, né? Depois o rádio ganhou esse papel. Mas no teatro de revista, as danças, elas perdem essa seriedade, elas perdem esse contexto coreográfico para servir mais como uma ilustração do ritmo. O teatro do Arthur Azevedo é uma passagem aí entre um e o outro? Ele já não, ele é um grande autor de teatro de revista. O Arthur Azevedo. Então, as revistas de ano, por exemplo, que ele fazia a revista do ano que passou, então ele criticava, colocava... Como uma retrospectiva? Era como uma revista dos mesmo. Dos assuntos do ano, assim, como políticos, a gente tem, sociais. Né? Hoje a gente tem aquela retrospectiva. Ele fazia isso no teatro. Então, as danças, elas aparecem muito entre atos, para entreter o espectador, para lançar uma nova música, para lançar um novo ritmo. Então, a dança ali ela é muito mais fugaz nesse sentido e muito mais de entretenimento do que a dança no teatro do Alencar e do Macedo, que são mais sérios nesse sentido, né? E a coreografia no teatro de Martins Pena? A coreografia no teatro de Martins Pena, ele é um coreógrafo, né? Ele já dá o roteiro coreográfico da cena.
ele já dá a marcação cênica com o ritmo, né? Então, ele é sábado, né? Aquela peça do Judas, Sábado de Aleluia. Se você lê, você vê uma coreografia acontecendo ali com algumas falas. Ele dá tudo do Olha corpo. só, quando você descreve aqui o Chá das 5, do João do Rio, dá uma vontade de assistir essa peça. Nunca mais foi montada, não é? Eu não conheço nenhuma muito, montagem. muito de época. O que ele traz de novidade O pra João do cena? Rio está falando do foxtrot, está falando da Belle Époque mesmo, e dessa mania da sociedade carioca de tomar o chá das 5, imitando os ingleses. O João do Rio é uma delícia. Calor né? danado. É um calor danado. Então, também tudo acontece nesse salão do chá das 5, né? Então, as personagens, o texto é todo escrito também no ritmo do tango, que eles falam muito do tango, do foxtrot no final. Então, o João do Rio, assim como o Macedo e como os outros que eu abordei, ele também coloca na estrutura do texto os elementos das danças que ele está citando. E na medida em que as danças vão se tornando mais populares, os textos, segundo o livro, vão se aproximando mais do cotidiano dos leitores, né? E aí surge um novo gênero, que é a crônica. A crônica que é atribuída a João do Rio, né? O cronista bailarino, né? Ele é tido como cronista bailarino, que é esse registro do movimento do dia a dia, né? Dessas sensações físicas, né? do movimento na cidade. E aí a gente acompanha essa evolução toda do romantismo à Belle Époque, que é a literatura, é coreografia, dança, uma delícia o seu livro. Eu recomendo, é um grande prazer ler esse livro e uma pena que a gente termine aqui o programa, mas nós voltamos na semana que vem. Um grande abraço para você, até lá. Quanta coisa é possível aprender sobre dança e literatura. Com certeza, podemos dizer que a expressão corporal por meio da dança revela sentimentos, emoções, experiências e conta histórias. Além disso, podemos dizer também que a dança imprime nos jovens do Corpo de Dança da Maré uma experiência única, formando-os não apenas para serem bailarinos, mas principalmente para colocarem na dança a expressão de seus sonhos para se formarem como cidadãos. Mas e para você? O que é essa articulação entre dança e literatura? E o que ela pode representar na sua própria vida? Você concorda que a dança e a literatura permitem que os sujeitos contem sobre sua cultura, sobre as questões sociais nas quais se inserem, seu tempo, seus temores, seus sonhos? Que tal expressar suas ideias sobre isso? Produza um texto no gênero textual de sua preferência, refletindo sobre como, na sua opinião, a dança e a literatura propiciam as pessoas a aprenderem mais sobre si mesmas e sobre a sua existência no mundo. Se quiser, compartilhe o seu texto com seus colegas. Sobre os sentidos das palavras sinestesia com C e sinestesia com S, a sinestesia com C se relaciona à percepção do equilíbrio e da posição das várias partes do corpo. Já a sinestesia com S é uma figura de linguagem que está associada à mistura de sensações relacionadas aos sentidos. Nesse sentido, na dança fala-se em sinestesia com C, porque é preciso ter essa percepção do movimento corporal. Já na literatura, com a sinestesia com S, é possível, por meio das palavras, a expressão do movimento, dos gestos e dos sentidos.
Sobre a produção textual, não há um certo e errado. O importante é que você tenha compreendido que a dança e a literatura podem contribuir para ampliar as possibilidades dos sujeitos se expressarem e olharem para o mundo. E que, por meio dessa produção, você tenha expressado suas ideias, opiniões e sentimentos sobre essas expressões artísticas. Para saber mais, é só apontar a câmera do celular para o QR Code que está aqui na tela e até a próxima!